estrutura do Serrano para esse campeonato está nos dando essa condição aí de surpreender algumas pessoas, né? Pela qualidade do nosso jogo e principalmente dos resultados que a gente teve aí no momento. Você acabou chegando ali, né, em meio a um turbilhão de momentos, digamos assim, né? O Betão foi o treinador durante ali parte da pré-temporada, depois tinha que encarar logo o Campinense, atual bicampeão na estreia, né? Toda essa, digamos, essa desconfiança que há normal, como a gente falou, de uma equipe menor que sobe, dá a segunda divisão. Queria que você colocasse um pouco, você falou sobre a estrutura, mas dentro ali do grupo, a importância de ter muitos jogadores aqui da região, se facilitou um pouco esse trabalho, porque conhecem bem aqui a nossa realidade. Eu acho que foi um dos pontos que facilitou, né? E o outro ponto importantíssimo é porque a entrega aí dos jogadores, dos nossos atletas, pela ideia do trabalho que está sendo feito, né? Não só a minha parte, né? Mas toda a parte estrutural, né? Que o Serrano está tentando fazer um pouco diferente, uma coisa... Até ideológica, né? Do Dudu, do Luciano. Exatamente, né? Uma coisa mais, vamos dizer assim, não digo moderna, mas uma coisa bem objetiva, as claras, né? A gente sabendo da grandeza do nosso clube, trabalhando nesse nível aí, né? Mas trabalhando no limite, no melhor que a gente pode fazer. Então, essa entrega dos jogadores, ela junto com a questão da maioria ser local e conhecer o dia a dia, né, do campeonato, eu acho que casou bem essas duas coisas, né? E trazendo também aqueles poucos jogadores que são de fora para esse espírito de casa e um espírito de guerreiro, né? Que está a fim de trabalhar, teve o espaço e aí... aproveitar a oportunidade. Né? Colher os frutos para todo mundo, né? Para você, às vezes, falta um pouco de sinceridade no mundo do futebol, no momento em que se promete, às vezes, muita coisa. Você vem para cá, vai ter mundos e fundos, não só a questão salarial, mas, às vezes, uma grande visibilidade, muitas coisas que, às vezes, quando o jogador chega, ou até o próprio treinador, tem aquele choque. O Serrano está conseguindo trabalhar, digamos, de forma inversa, sendo sincero, dizer, a nossa realidade é essa, a nossa estrutura é essa, vamos trabalhar assim. Quer jogar? Vem para cá. Foi mais ou menos, eu acho que, assim, de forma bem simples, a forma que o Serrano montou esse time? Exatamente, né? Parte desse princípio aí, né? Das coisas tudo às claras, tudo sendo conversado com todo mundo, a participação, tanto da equipe diretiva, a parte administrativa, a comissão técnica e jogadores, todo mundo sabe o que acontece, o que pode ser feito no dia a dia, e estamos trabalhando com isso, com a realidade do Serrano, né? Acho que está todo mundo aproveitando e principalmente também, né, que o sucesso do Serrano é o sucesso individual de cada um que compõe ali o elenco do Serrano. Em relação aos resultados, como é que você classifica essa caminhada aí do Serrano? Estreou contra um Campinense, né, uma derrota até de um placar elástico que, pelo que a gente tem visto, eu acho que a gente pode fazer uma comparação até através do próprio Campinense, não diz tanto sobre a qualidade dos dois times. Eu acho que a goleada ela iludiu um pouco o próprio torcedor do Campinense e poderia ter feito com que o Serrano baixasse a cabeça, achado que não, agora vai ser saco de pancadas. E de lá para cá, só bons resultados, né? Um empate fora de casa e 3 vitórias. Como é que você, acompanhando essa trajetória de dentro, tem visto de que forma o grupo reagiu de uma estreia ruim para fazer essa campanha que até agora é muito boa? Foi bem complicado, realmente, né? A gente sabe que a gente não pode fugir do resultado de campo no futebol, né? Principalmente no futebol brasileiro. Não temos... Mediatismo, né? Não temos muito tempo, mas foi importante aí que os jogadores acreditaram naquilo que a gente conversou com eles, né? Que a nossa equipe ia crescer ao longo do campeonato, não só em resultado, mas ia crescer por causa que a gente tem trabalhado todos os dias, a gente tem trabalhado forte e os atletas estão entendendo que hoje no futebol moderno não é mais aquela ideia que treino é treino e jogo é jogo. Não. O treino já é um jogo. Exatamente. A gente começa o nosso jogo a partir do primeiro treino posterior ao jogo passado, né? Então, com esse crescimento, com esse dia a dia, com os atletas comprando essa ideia, a gente conseguiu reverter essa situação, né? E eu fui bem enfático para eles, eu tinha certeza que era um resultado de momento e que a gente ia crescer no campeonato e a prova disso está aí, né? A gente tem feito aí, ainda não... Os resultados foram melhores do que as nossas atuações, né? Mas eu acho que a gente já está chegando num nível, né, ao longo do campeonato aí, para que as duas coisas corram parelhas, né? Que a gente obtenha resultado e que jogue para isso, né?
Você, não sei se chegou a acompanhar assim, um questionamento que houve durante a pré-temporada, quando os treinadores começaram a ser apresentados, e a gente sempre falando aqui, ó, muitos treinadores do sul do país, vindo aqui à Paraíba, né? O Itamar Schulli lá no Botafogo, o próprio Leocida Lacha no 13, né? O Paulo Foiani, que estava há pouco no Campinense, né? Então, treinadores de outros estados, em especial do Sul, atuando aqui na Paraíba. Você que vem do Sul também, né? Vem do Rio Grande do Sul, qual é a primeira impressão que você tem do futebol paraibano? Eu já tinha um certo convívio aqui com o futebol do Nordeste, porque trabalhei no esporte, né? E mesmo na base a gente acompanhava também por relação com o Dudu Medeiros, né? Acompanhava sempre aí o futebol paraibano. E eu acho que hoje o futebol, não só o futebol, né? Mas o mundo tá muito conectado. Então, as coisas não estão tão distantes, né? Então, se a gente fizer um trabalho bem organizado, um trabalho com base numa metodologia científica, né? De campo, propriamente dito, a gente consegue se encaixar em qualquer tipo aí de campeonato, né? É evidente que a gente tem que colocar o fator cultural, né? E demorou um pouquinho, mas eu acho que a gente se adaptou fácil a isso, até pela questão também da comissão técnica, né? A comissão técnica que conhece bem também. Conhece bem aqui, e é um pessoal que está trabalhando forte, está trabalhando junto, né? E muito desse sucesso, vamos dizer, meu, né, no momento, se deve a essa base sólida que a gente fez com a comissão técnica. A gente, quando vê assim, o trabalho está dando certo, tem toda essa questão, o Serrano, digamos que não anda nessa mesma linha do que eu vou falar agora, porque é um time que tem tradição, mas não tem uma torcida de massa e tudo mais, não é aquela pressão, a pressão acho que é mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Né? 13 e Campinense vivem mais essa pressão de torcida e tudo mais. E o Campinense, que esperava um início de campeonato um pouco melhor, né? A primeira situação a ser levantada é: o treinador não conhece do futebol paraibano, então vamos mudar o comando. Não estou entrando em outros méritos, de outras situações que podem ter acontecido, mas aí a ideia é toda aquela filosofia que foi criada na pré-temporada, tudo certinho, parece que não existe mais, e a ideia é: traz um treinador que conhece melhor o futebol do Nordeste. Como é que você vê essa situação? Porque você explana aqui a filosofia, digamos, do Serrano e tudo mais. O Serrano a gente vê que trabalha diferente, mas times de pressão, de massa, de torcida, essa teoria, às vezes, ela é meramente do momento, digamos, né? Quando a pressão, o resultado não vem, né? A pressão vem, apela-se para esse outro lado, esquece um pouco dessa filosofia? Eu acho que quando não está bem consolidado essa ideia no clube, né, acontece isso. Mas se a gente for acompanhar as grandes equipes aí do Brasil, né, não foge muito a isso. E a gente for fazer aí rapidamente pegar os dados, aonde se troca menos e que se confia no trabalho a longo prazo são as equipes que estão chegando, as equipes que estão conseguindo o título, classificação o resultado pelo resultado, né? Porque aí realmente aquilo está bem consolidado, né? A prática com aquele pensamento anterior. E ainda alguns que não estão com isso consolidado estão pagando com o resultado, né? E patinando, grandes clubes aí que a gente vê caindo toda hora para a série para baixo, né? E se tu for analisar, é porque não teve, ou teve um pensamento, mas no meio do caminho, devido a um resultado ou outro, pressão de torcida, repensa tudo aquilo, seja lá o que for, e muda da água para o vinho, né? Não segue ainda na mesma ideia. Eu acho que quem quiser ter resultado dentro e fora de campo, né, pensando no clube como uma grande empresa, tem que ir para esse caminho aí. André, fala um pouco então para a gente, chegando aqui à reta final da entrevista. O pessoal, inclusive, aqui mandando mensagem, elogiando o trabalho do Serrano, que a gente tem acompanhado de perto, né? Como é que você vê essa reta agora? O Serrano vai ter pela frente Botafogo, ainda pega o 13, né? Ainda pega o Atlético e o Souza. Né? Então, o Souza pode estar numa fase ruim, mas, né, creio eu que uma hora vai dar uma reagida. Né? E o Atlético, Botafogo e 13 são os outros três que estão hoje no G4 com o Serrano. Ou seja, vai ter muito, digamos, trabalho, né, pela frente. Como é que você está projetando essa reta final dos jogos de ida? Bem pesado, bem complicado em termos, né, de pontuação, né, porque a gente pega duas grandes equipes na sequência e depois aí 2 jogos bem difíceis, como a gente já sabe, aí, são os jogos do Sertão. Mas o que
nos ajudou bastante foi essa semana de trabalho. A gente pôde qualificar bastante a nossa equipe e já projetar para essa reta final aí da primeira fase, né? Vai ser bem complicado, bem difícil, mas até agora nenhum jogo fugiu disso, fácil, né? Então vamos ter que encarar do jeito que a gente vem encarando, com todo o grupo, e baseado um pouco nessa semana aí que foi importantíssima para nós. Essa pergunta, inclusive, foi feita pelo Márcio lá de Pocinhos, eu agradeço aqui, ele disse que é raposeiro, né, que está admirando aqui o trabalho feito pela equipe do Serrano. Tem também o Adriano Teles, né, que está mandando mensagem aqui das Malvinas, dizendo que o Serrano tem tudo aí para permanecer na primeira divisão, né, e apostando justamente nessa filosofia de investimento em jogadores aqui da terra. André, obrigado aqui pela participação, boa sorte aí, pedreira pela frente aí o Botafogo neste domingo, né? Eu que agradeço o espaço e a gente está sempre à disposição. Certo, agradecendo também ao Dagberto, né, que é assessor de imprensa da equipe do Serrano, ao Dudu, ao Luciano também, um bom trabalho. A gente faz mais uma pausa e daqui a pouco destaque para o 13, que deve voltar a jogar no estádio Presidente Vargas. Sabe quando? A resposta no próximo bloco.